Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e com os seus. Queria falar hoje sobre um tema muito falado e com poucos fundamentos astrológicos ao mesmo tempo. Então é muito doido isso porque foi um conceito que foi construído, não sei por quem, não sei se foi uma coisa que foi virando, né, aquela um se sentia assim, o outro se sentia assim e tal, e aí deram um nome pra isso e falaram que serve pra todo mundo, mas na verdade as coisas não são bem assim. Eu estou falando sobre o tal do tão temido e ao mesmo tempo sem base nenhuma inferno astral. Inferno astral é aquele período, né? Aqueles dias, aqueles 30 dias que antecedem o nosso aniversário, né? Que na verdade corresponde então ao final de um ciclo solar. O nosso aniversário é o momento que o Sol chega no mesmo ponto que ele estava no dia que a gente nasceu. Inclusive, nem sempre isso acontece no mesmo dia, né? Tem anos que a gente faz aniversário na véspera ou então no dia seguinte ou então no mesmo dia, né? Existem três possibilidades aí. Porque o Sol, né, o passo do Sol, ele não é exato. Então não são 365 dias, né? São 365 dias e meio. E é por isso que a gente tem aí um calendário solar mais ajeitadinho, né? Com um ano bissexto, com um mês que tem 30 dias, mês que tem 31, para isso poder acertar, né? Mas então, assim, no dia do nosso aniversário, né, o Sol, ele tá nessa mesma posição que estava quando ele nasceu. Então, o que isso significa? Que ele se renova no nosso aniversário, né? Ele recupera as forças, a energia, ele toma aquela mesma iniciativa que ele tomou no primeiro, no momento em que a gente nasceu, ele toma aquilo de novo, então ele se recupera. É aquele momento que a gente está renovando a nossa energia, renovando os nossos objetivos, né? O nosso ano novo, pessoal, na verdade, né? Então, se a gente pensar que é o nosso ano novo pessoal, e a gente parar para pensar no dia 1º de janeiro, por exemplo, normalmente, né, dezembro, o que acontece em dezembro com a gente? A gente está exausto, né? A gente não aguenta mais, a gente está pelas tampas. Então é mais ou menos isso que acontece no nosso aniversário também, né? Esse sol, ele já fez uma viagem inteira, né, de 11 meses, ele já não aguenta mais. E dependendo de como foi esse ano, esse último ano, então, esse último mês desse último ano, ele vira mais ou menos uma conclusão, né, do que aconteceu. Então, quando a gente tem um ano muito desafiador, com alguma questão, né, ou algum sofrimento, a tendência desse último mês desse ano é a gente meio que se reconectar com todos aqueles desafios, com todas aquelas dificuldades, com tudo aquilo que a gente passou, né? E aí, quando não é um ano muito bom, pode ser que a gente tome aí conclusões também não muito boas, né? E ao mesmo tempo, quando é um ano legal, bacana, a gente pode ter esse último mês aí, né? Esse inferno astral um pouco melhor, né? Eu tive uma astróloga que foi muito importante na minha vida, é muito importante na minha vida, que ela chamava, o termo que ela usava era inverno astral. Porque é esse momento, então, de da gente se recolher, né? Da gente refletir sobre a nossa vida, o que a gente quer, a gente vai fazer, né, aniversário, é uma idade nova, a idade vem chegando, né? Algumas pessoas têm o peso disso. Então, não existe inferno astral, assim, pensando em termos objetivos, não existe. Existem anos que o mês anterior ao nosso aniversário vai ser incrível. É claro que depende também de cada pessoa, né? Então depende de cada mapa, né? E aí se você tem um planeta maléfico, um Saturno, ou um Marte, ou algum planeta até benéfico, mas que esteja cheio de conflitos ali no seu mapa e tal, na casa anterior à casa que está o Sol, né? O que isso significa? Que um mês antes o Sol vai iluminar aquele planetinho ali que te incomoda. Né? E aí todo ano o Sol vai passar ali naquela mesma época.
E aí naquele mês, então pode ser que você tenha meses mais complicados na sua vida. E aí não necessariamente seja o mês anterior ao seu aniversário. Então depende de cada mapa nesse sentido, né? E também depende de como tá o ano, né? O mapa do ano, daquele ano especificamente, né? Do próximo que virá. Então, a gente olhando aquele mapa daquele ano, cruzando com o seu mapa natal, isso a gente chama de revolução solar, é uma técnica astrológica que a gente faz, né? Pra ver como vai ser aquele ano. E aí, ali a gente pode identificar se aí vai ter o último mês do aniversário vai ser um mês mais pesado. E aí a gente pode dizer, esse ano vai ter inferno astral. Ou esse ano vai ser, né, uma glória aí no mês anterior, né? Pode ser um paraíso astral, então. Mas esses termos, eles são termos mais assim, né, criados, talvez, eu realmente não sei da onde saiu, né? Mas não vale pra todo mundo, assim, não é todo mundo que vai ter o mês anterior ao seu aniversário complicado, nem sempre. Como praticamente tudo na astrologia, nem sempre. Então, é isso, assim, a gente tem muitas situações acontecendo, batendo, gatilhando no nosso mapa, e então tudo, por isso que tudo na astrologia depende, né? Não é pra todo mundo, não vai ser assim sempre, né? Por isso que você pega um horóscopo às vezes que fala ali do dia, né? O céu do dia, e como tá aquele dia para os arianos, enfim, e às vezes você vai olhar aquilo ali não faz nenhum sentido pra você naquele dia, sabe? Porque tem também o seu mapa envolvido, né? Principalmente, né? A base de tudo na astrologia é o próprio mapa natal. Então, a melhor forma de você consumir a astrologia é você aprender a ler o seu próprio mapa, sabe? É você aprender a enxergar e entender o que está dizendo ali dentro, né? O que significa um Marte retrógrado no mapa natal, uma Vênus sem aspecto. Esse tipo de coisa é muito mais importante de você entender do que inferno astral. Sabe? Que é uma coisa que sim, que não necessariamente vai influenciar de fato a tua vida, sabe? Ou vai realmente bater ali e você falar, caraca, né? E outra coisa também, que é sempre bom a gente lembrar, é que tudo aquilo que a gente já vive um mundo muito ansioso, né? Acho que todo mundo tem ansiedade. Inclusive, a ansiedade parece que é uma defesa do organismo, né? Do nosso interna nossa. Então, essa ansiedade ela está presente. Se a gente alimentar isso com mais dificuldade, com coisas que às vezes ainda nem aconteceram de fato, é claro que a gente vai acabar causando aquilo, né? Porque a gente vai criar um ambiente mais propício para aquela dificuldade surgir. Então, quando a gente começa a acreditar que inferno astral é uma realidade para todas as pessoas e que todo mês anterior ao teu aniversário vai ser um grande cocô, quem procura acha, sabe? Então vai ser ruim mesmo. Ao passo que se você começar a achar que o mês anterior ao seu aniversário é sempre incrível, pode ter certeza que você vai começar a viver essa experiência. Sabe? Mas você precisa teimar, porque a gente teima muito com o negativo, né? Então a gente tem que começar a mudar virar essa chave, né? Começar a olhar pro que tá bom, então. Sabe? Esse ano eu não quero ter inferno astral, sabe? E aí você começa a procurar tudo que tá bom na sua vida e provavelmente você vai começar a ter esse paraíso astral acontecendo, né? Então, astrologicamente não tem fundamento o inferno astral. Isso é um conceito que foi criado e que as pessoas compraram essa ideia e começaram a encontrar dentro das suas dificuldades uma justificativa astrológica. E não é pra isso que a astrologia serve, na verdade. Porque se a gente ficar culpando só o nosso mapa, muda um total de 0 coisas na nossa vida. Certo? É isso, espero que tenha aí esclarecido pra você essa questão do inferno astral. Me conta aqui embaixo o que você achou, se na sua vida realmente tá aí todo mês mesmo, todo ano, na verdade, desculpa. Ele aparece e observe como é que é a casa anterior ao Sol, o posicionamento do Sol no seu mapa, que talvez esclareça aí essa questão do inferno astral na sua vida, tá bom? Um beijo pra você, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, fazer aquilo tudo que você já sabe que precisa. Obrigada!